E aí, galera, chegamos no nosso terceiro episódio dessa série introdutória do Tableau. Então, a gente já passou por vários pontos muito importantes aqui. No primeiro vídeo, a gente falou sobre fontes de dados, tipos de dados, agregação, nível de detalhe. No segundo vídeo, a gente já falou um pouquinho sobre todos os tipos de gráficos que o Tableau faz, para que cada um serve, quando que a gente usa, dicas de como não induzir ao erro na interpretação do gráfico. E agora, o que a gente vai fazer é recapitular tudo isso e montar um dashboard desde o começo. Então, a Tableau, ela definiu, na verdade é um processo da análise de dados que tem um framework, mais ou menos assim. Então, você começa conectando numa fonte de dados, você analisa os seus dados e você compartilha os seus insights. O fluxo, basicamente, é esse. Só que como vocês já puderam perceber aí, ele não é tão linear assim. Você pode conectar, você pode começar a analisar os seus dados e perceber que está faltando dados, você precisa de mais informações para conseguir chegar numa conclusão. Então você volta, conecta em mais dados, faz um tratamento de dados e volta a analisar mais uma vez. E aí tem vezes até que você chega a compartilhar com outras pessoas as suas conclusões, suas descobertas, e essas pessoas geram novos questionamentos. Então você volta no começo, conecta mais informações, ou você volta a analisar os dados para obter mais respostas. Então ele é um fluxo, ele é de iteração. Você vai e volta nesse fluxo, nesse framework, várias vezes, quantas vezes você precisar para responder as suas questões, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora é exatamente isso. Eu vou conectar na fonte de exemplo da Superloja e a gente vai montar um dashboard do zero. Então, eu tô aqui com o meu Tableau aberto, zerado, sem conectar em nenhuma fonte ainda. E como eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar. Então, eu vou conectar um arquivo Microsoft Excel. Ele já está aqui no caminho do repositório do Tableau, que quando você instala, ele já cria essa pastinha, já traz algumas fontes de exemplo. E vou conectar na exemplo Superloja. Clicar em abrir. E ele vai vir para aquele Canva de construção de fontes de dados, tá? Eu vou pegar a planilha pedidos, vou arrastar aqui para a área de trabalho das fontes de dados. E aí, para quem não viu, esse é o vídeo 1, onde a gente aborda fontes de dados, agregação, campos contínuos e discretos. Então, nesse vídeo a gente analisou esse campo de descontos nos 3 tipos. E se a gente parar para olhar ele aqui na nossa prévia, ele não é um campo de valor que a gente pode somar. Isso aqui é o percentual de desconto que foi aplicado no produto. Então, esse campo a gente vai usar para chegar no valor de início que foi a proposta do produto. Então, por exemplo, esse produto aqui, essa venda de R$185, na verdade, ela foi 40% a mais aqui, o primeiro valor. Só que foi aplicado um valor de 40%, então chegou nesse valor. Então, a gente consegue ver uma taxa de desconto aqui, não é o valor de desconto. Então, esse campo aqui, a gente vai transformar ele em dimensão, porque a gente vai trabalhar ele como faixa de percentual de desconto. A gente não vai somar ele. Então, quando eu vier aqui para minha planilha, eu vou pegar o desconto e eu vou jogar para dimensões. E é realmente aqui, ó. Esses são os percentuais de desconto que a empresa trabalha. Não é o valor de desconto. Se a gente quiser chegar no valor de desconto, como que a gente vai criar esse campo calculado? Vamos pensar. A gente tem o valor de venda aqui, certo? Então, o valor de venda é o valor final depois do desconto. Então, para fazer este cálculo, o que a gente vai fazer aqui, ó? Valor, venda, valor proposta. Porque foi proposto um valor e depois de um desconto chegou no valor de venda.
esse cálculo de valor proposto vai ser vendas dividido por 1 menos o valor que foi de desconto. Certo? E aqui o cálculo é válido, o Tableau tá falando para mim. E aí aqui a gente pensa, eu preciso colocar uma agregação aqui ou não? Vamos ver, vou dar um ok aqui e vamos analisar se a gente precisa de uma agregação. Eu vou clicar aqui, ó, nessa opção de visualizar dados. Em vez de voltar para a aba fontes de dados, eu vou clicar aqui em visualizar dados. E eu vou tentar identificar aqui qual é o meu maior nível de detalhe. Então, eu tenho categoria, tem várias, cidade tem várias, ID do cliente, será que ID do cliente tem vários? Ó, tem vários, então se repete. ID do pedido, também tem vários. ID do produto, olha só. Já consegui encontrar. O nível de detalhe está por pedido e produto. Então, dentro de um pedido tem vários produtos e cada produto pode ter tido um desconto diferente. Então, eu não posso somar o desconto, certo? Isso a gente já tinha percebido. E eu também não posso somar o valor de vendas, porque cada um dos produtos teve um desconto diferente. Então, eu não vou poder somar. Esse campo, ele realmente não pode ser agregado. Linha a linha, ele vai fazer esse cálculo. E aí, depois a gente vai somar ele. Então, aqui, ó, ele não é um campo agregado. E quando eu... Ó, vou limpar minha planilha aqui. Quando eu jogar na planilha, aí sim ele vai somar. Então, esse campo, a gente não pode fazer ele agregado. Então, aqui eu já tenho o valor proposto e tenho o valor de venda. E já criou, o Tableau já criou uma relação aqui, já temos uma dispersão aqui, ó. E se a gente colocar produto aqui, vamos ver se tem um produto que tem uma relação maior entre os dois, que tem um desconto maior? Vamos colocar aqui, cadê produto? Deixa eu pesquisar. Produto, nome do produto. Olha que interessante. Isso aqui, ele está mostrando uma correlação positiva entre valor proposto e valor de venda. E, se a gente parar para pensar, é um pouco óbvio. Quanto maior o valor proposto, maior o valor de venda. E se o desconto for maior? E se a gente criar aqui uma separação entre os descontos? Vou colocar desconto em cores. Ele continua mostrando aqui, ó. Vamos pegar o maior desconto que foi aplicado. Só tem um. Olha aqui, ó, como a curva mexe, ela se desloca um pouco mais. Então, quanto maior o desconto, a curva não é totalmente linear, igual aqui, que o desconto é zero. Se o desconto é zero, os dois valores são iguais. Agora, 70% de desconto, a curva já começou a não ficar tão linear. Bem legal essa análise. Embora essa análise tenha sido legal, eu acho que eu não vou compartilhar ela. Eu vou deixar ela aqui no cantinho. Vou colocar proposta. Opa, escrevi errado. Proposta versus venda. E, na verdade, eu vou querer montar um gráfico de dispersão, só que eu quero ver por margem de lucro. Eu não quero mais ver por desconto. Então, aqui eu vou chamar de margem de lucro. Lucro. Não estou acostumada com esse teclado, desculpa. Vendas, lucro. A gente já fez um gráfico desse no segundo vídeo. Então, vendas e lucro. E eu vou colocar, eu não quero saber meu produto, eu quero ver clientes que me trazem lucro. Então, eu vou pegar aqui nome do cliente, detalhe. Interessante. Não tem uma relação certa entre os dois. Então, eu vou criar o nosso campo de margem de lucro agregado. Margem de lucro. Soma de lucro dividido pela soma de vendas. Ok.
E aí, essa margem de lucro aqui, eu vou colocar em cor. E realmente, olha, ó, quem tá abaixo de 0 em lucro, a margem é negativa. Quem tá acima é positivo. Bem legal essa análise. Então, aqui eu tenho a distribuição dos meus clientes que são lucrativos e que não são lucrativos. Agora eu quero ver quais são os meus produtos mais lucrativos. Então, eu vou criar uma aba aqui de produtos. E eu vou fazer um gráfico de barra. Vamos ver, cadê? Produto aqui, nome do produto. Margem de lucro. E eu quero barra horizontal. Olha como ficou esse eixo. Tem algum produto bem negativo aqui, ó. Como que a gente faz para saber qual é o pior aqui rapidinho, ó? Ele tem um ordenador aqui em cima. Esses produtos aqui têm 50% de lucro, são os maiores. E olha este aqui, menos 2. Eita, nós vamos transformar isso aqui em percentual. Menos 233. Tá, mas esse menos 233, ele é relevante? Qual será a quantidade de vendas desse produto aqui? Vamos jogar uma quantidade aqui junto, ó. 2 cliques em quantidade. 14 itens foram vendidos. Só 14. Então, eu acho que a gente pode desconsiderá-lo, certo? Vamos ver aqui, ó. Qual é o maior em quantidade? 84. E o menor é 1. Então, vamos filtrar isso aqui, colocar pelo menos 20 itens vendidos? Vamos. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, na cápsula de soma da quantidade, você vai clicar com o botão direito e a primeira opção é filtrar. A gente vai abordar um pouco mais com detalhes os filtros mais pra frente, mas pra gente conseguir fazer essa análise mais legal, o que ele traz aqui, ó? A faixa de 1 a 84, que a gente acabou de ver. O máximo era 84, o mínimo 1. Só que eu quero que seja no mínimo 20 itens aqui. Então, eu seleciono, ele já diminuiu minha faixa aqui e aplicar. Ok. E eu volto a ver os maiores. A gente já filtrou, já ordenamos e continua. Não tá muito relevante essa análise aqui, certo? Eu acho que ela tá muito detalhada. Muito aberto esse nível de detalhe. Eu vou tirar esse filtro. E em vez de colocar o nome do produto, eu quero ver a subcategoria do produto. Agora melhorou. Agora a gente consegue ver, ó, mesas, que era aquele último produto lá, ó, menos 8% de margem de lucro. Então, a gente já consegue até ver aqui que mesa seria um produto não estratégico. Afinal, já acessórios tem uma boa quantidade de vendas, ó. Ela não é uma das maiores, mas ela tá ali na média. Como que a gente coloca uma média aqui? Vamos colocar uma média, para ver a média de quantidade por subcategoria. A gente tem essas duas abas aqui, dados e análise. Aqui em análise, também vamos entrar em detalhes mais para frente, mas ele tem, a segunda opção é a linha de média. Se você segura e arrasta para sua visualização, olha o que ele traz, ó. Você quer a média tabela, ou seja, o total, painel, ou seja, por cada uma das quebras, ou por célula. E você quer para margem de lucro ou para quantidade? Então, eu quero a média total de quantidade. Então, ó, eu vou arrastar ele nesse quadrinho. E ele trouxe aqui minha média, ó. Essa é a média de quantidade de vendas por subcategoria. Então, acessório está acima da média. É uma boa. É um bom produto. Quantidade de vendas acima da média e margem de lucro de 19%. Muito bom. Essa é uma conclusão legal. Agora, e se eu quiser ver
a evolução no tempo dessa subcategoria de acessório. Porque no total eu sei que ela é boa, mas e ao longo do tempo? Então eu vou criar aqui linha do tempo. Eu vou pegar a data do pedido. Eu vou transformar isso em meses, porque eu quero uma linha do tempo. E eu vou trazer aqui tanto o valor de vendas quanto a margem de lucro. Eu quero ver os dois. Então, a gente já tem aqui a nossa linha do tempo, a soma de vendas e a margem de lucro. Só que eu queria ver essa tendência aqui, essa linha do tempo, do produto mais lucrativo, certo? Que é acessórios, da subcategoria mais lucrativa. Então, eu vou vir aqui na linha do tempo e vou clicar, arrastar a subcategoria para filtros. E vou selecionar só acessórios. Olha só os vales de acessórios. Será que tem uma relação entre esses dois? Será que eles se acompanham? Eu vou criar um eixo duplo. Ó, isso já é um pouquinho avançado para iniciante, mas vamos lá. Vou clicar com o botão direito na segunda cápsula de valores. E aqui, uma das últimas opções é eixo duplo. Automaticamente, o Tableau criou o meu eixo. Olha só. Não ficou muito claro de ver, né? Parece que quando sobe as vendas, ó, eu vou aumentar aqui. Subiu venda. Olha só como a legenda é importante. Vendas é laranja, margem de lucro é azul. Não tá muito intuitivo isso. Eu vou editar. Opa, foi muito rápido. Eu vou clicar aqui com o botão na setinha do lado do título. Editar cores. E as vendas eu vou colocar em azul e a margem de lucro eu vou colocar como degradê. Então, aqui em marcas, vocês viram que ele criou uma marca de soma de vendas e outra de margem de lucro. E aqui na margem de lucro, em cores, ele tá o nome de medida. Só que eu vou colocar a margem de lucro em nome de medida. E eu vou editar essa cor para ela ficar mais clara pra gente. Porque dessa forma, a gente não consegue tirar nenhuma conclusão, certo? Então, eu vou clicar aqui na setinha, editar cores. E a margem de lucro, quanto maior, melhor, quanto menor, pior. Então, eu vou criar uma divergência laranja e azul. Ó, dica, por que o Tableau trabalha com laranja e azul em vez de vermelho e verde? Por causa do daltonismo. As pessoas daltônicas não conseguem diferenciar o verde e o vermelho, mas eles conseguem diferenciar laranja e azul. E boa parte da população é daltônica e a gente que não sabe. Então, a gente costuma trabalhar com laranja e azul. Só que aí eu vou trocar essa cor de vendas, porque azul com azul não ficou muito bom, né? Eu vou deixar ela cinza. Pronto. Nossa, tá um negócio meio estranho, né, pessoal? Por que isso aqui tá estranho? Eu tô falando de volume de vendas e percentual de lucro. E eu tô misturando tudo no mesmo gráfico. Isso aqui não tá ficando legal. Volume de vendas, eu acho que eu vou colocar em barras. Agora sim, ficou um pouquinho melhor. Vou trocar esse cinzinho aqui. Só que eu coloquei esse novo cinzinho aqui, ficou um pouco melhor, mas ele ainda tá muito forte. Então, aqui na marca de soma de vendas, eu vou clicar aqui em cor e eu vou deixar ele um pouco mais opaco. Opa! Eu tenho toque, tem que ficar em número redondo. Agora sim, a gente consegue... Agora tá claro. Olha só. Em vales de venda, você tem picos de margem de lucro. Tá vendo? Vale de venda. Logo no mês seguinte, um pico de vale, ó. Esse é um vale.
O lucro tá bom. Esse é um aumento de vendas. O lucro tá baixo. Então, existe uma relação inversa entre esses dois. Quanto mais você vende, mais você está sacrificando o seu lucro. Ou seja, provavelmente o custo da operação aumenta quando você começa a vender mais. Bem legal, interessante. Bem interessante. Eu acho que a gente já consegue montar um dashboard com essas 3 análises. Eu só vou voltar aqui em produtos e eu vou colocar a cor da margem de lucro aqui também. Porque a gente está usando ela em todas, certo? Então, a gente usou na análise dos clientes, na análise dos produtos e aqui na linha do tempo. Então, eu vou colocar ela aqui também. Para quê? Para criar uma identidade visual da margem de lucro no painel. Beleza? E agora a gente vai criar um painel. Então, aqui as 3 opções, a gente tem a planilha, painel e história. A gente estava usando planilhas até agora. Agora a gente vai criar um painel. O que o painel tem de diferente da planilha? Tudo, na verdade. Um painel é onde você coloca as planilhas que você acabou de montar. Então, você fez várias análises, você foi chegando em alguns insights e agora você vai compilar tudo dentro de um painel. E as histórias vai ficar um pouco mais para frente. Então, eu abri aqui um painel e eu vou chamar o painel de margem de lucro, porque é o principal indicador que a gente está analisando. E aí, eu vou começar... Ó, a gente tem linha do tempo, produto e cliente. Vou começar pelos produtos. Então, eu vou colocar o produto aqui. Daí, eu vou colocar a linha do tempo aqui embaixo. E parece que eu tô sem espaço, certo? Mas é só eu vir aqui em tamanho. Tá vendo que tem painel e tem layout. No painel, ele tem o tamanho. Então, eu vou aumentar um pouquinho a largura deste painel. Porque eu quero analisar produto e cliente um ao lado do outro. Só arrastar e colocar. Aliás, eu vou até trocar o nome dessa planilha para clientes, para ela ficar mais clara aqui em cima. Ó. Então, aqui a gente está falando de margem de lucro. Tá cortando, né? Então, eu vou aumentar a altura dele um pouquinho também. Então, aqui a gente está falando de margem de lucro por produto, margem de lucro por clientes e na linha do tempo. Bem legal. Então, é um painel voltado para a análise da margem de lucro em todos os níveis de detalhes da empresa, tanto produto quanto cliente, quanto ao longo do tempo. E aí, só para a gente finalizar, quando você clica na planilha, ela tem uma opção aqui, ó, usar como filtro. Se você clicar nela para habilitar, olha o que acontece. Se você selecionar qualquer uma dessas subcategorias aqui, ó, ele vai filtrar o resto do painel também. Então, agora você está vendo a margem de lucro dos clientes para envelopes. E aqui é a linha do tempo para envelopes. Olha o prejuízo que envelopes deu aqui em outubro de 2018. Depois ele recuperou, ó, só lucro, só margem positiva. Só que hoje, no total, ele tem 15% de margem de lucro. Só que ele chegou a ser um dos produtos mais prejudiciais para a empresa. Eletrônicos também. Ó, todos esses produtos que são bons, no total, em algum momento da empresa, eles já deram prejuízo. E aí, se você clicar em cima do que está selecionado, ele limpa todo o seu filtro. Tá ok? O que faltou aqui nesse painel é o título. Assim como os gráficos e as visualizações precisam de um título, seu painel também precisa. Então, aqui, nas configurações do painel, a última seleçãozinha é mostrar título do painel. Então, você habilita ele e ele já está aqui, ó, margem de lucro. O nome que você deu para o painel, ele aparece aqui em cima. Bem legal, bem simples. Então, a gente montou o nosso primeiro dashboardzinho.
Então, pessoal, a gente conseguiu montar aqui nosso primeiro dashboardzinho, bem simples por enquanto. E a gente repassou, então, só repassando, esse foi o terceiro vídeo da série. Primeiro a gente abordou em detalhes o que é uma fonte de dados, que é o início de tudo, é a base para a gente criar a nossa análise. A gente falou sobre os tipos de visualizações e a gente fez todo o framework de conectar, analisar e compartilhar uma análise de dados. Tudo dentro do Tableau. Se você está acompanhando e estava acompanhando com o trial gratuito do Tableau e expirou já o seu período, acho que são 14 dias, tem aqui embaixo um formuláriozinho. Se você preencher, a nossa equipe comercial vai entrar em contato com você para estender esse período. Então, preenche lá para acompanhar com a gente ao longo desses vídeos aí, para você conseguir montar o seu primeiro dashboard. E, para a gente mostrar que o Tableau é tão simples como vocês já viram nesses 3 vídeos, a gente vai liberar uma série de vídeos com o Cláudio, que é o nosso comercial, que nunca tinha mexido com Tableau e análise de dados antes, fazendo algumas visualizações para vocês. Então, é bem legal, ele fez uma bela de uma facilidade. Beleza? Assistam lá depois, curtam e compartilhem. Valeu, pessoal!